notar como a gente só consegue realmente descobrir o que funciona pra gente quando a gente vivencia o processo. Eu tava pensando, né? Eu comecei a ir em uma quiropraxista. No começo foi porque o meu pescoço não tava virando pros lados. E aí eu fui uma vez porque eu queria que ele voltasse a se mover. E aí eu comecei a ir com mais frequência. E no começo foram algumas semanas seguindo a cada 7 dias indo. Aí depois passou para cada 15 dias. E agora é a cada um mês. E agora, literalmente hoje, dia 15 de agosto, seria quando eu iria, se eu ainda estivesse indo a cada 15 dias. E aí ontem eu tava notando que o meu corpo, ele tá travado. Tipo, não é... como é que eu vou explicar? Não tá completamente travado, tô conseguindo me mexer, né? Tô conseguindo me movimentar, meu pescoço não tá doendo. Mas eu já tô percebendo a falta da ida à quiropraxista, né? E eu nem sabia que eu precisava até acontecer alguma coisa que me fez olhar pra esse ponto onde meu corpo tá compensando em alguns lugares e isso causa desconfortos por ele. Por exemplo, quando eu corria, às vezes me doía o calcanhar, às vezes me doía o joelho. Às vezes eu me alongo demais na yoga e acaba dando alguns desconfortos. Com a quiropraxista, isso resolveu. Mas eu só pude descobrir isso porque aconteceu um pontinho que me botou pra olhar pra uma nova perspectiva. Então, a gente só consegue perceber o que a gente precisa quando a gente vivencia, né? E muitas das coisas que a gente se evita de vivenciar é justamente porque outras pessoas nos colocaram como ponto de vista de que aquilo não funciona. E se aquilo não funciona, tu nem precisa tentar, porque não funciona. Eu vivenciei isso e não funcionou pra mim, então obviamente não vai funcionar pra você também, porque somos todos iguais. Eu sempre tive desejo, curiosidade, na verdade, de ir numa quiropraxista, porque particularmente eu adoro quando elas fazem, meu corpo faz crack, crack, crack. Adoro me estrelar, adoro. Tudo de bom, tanto que eu faço yoga justamente porque realmente, adoro espaço, adoro espaço. E eu não ia, nunca tinha nem pensado em procurar uma quiropraxista, porque no meu ponto de vista, alguém me disse que era muito caro. E Deus me livre, imagina se quebra meu pescoço, como se não fosse um profissional, né? E aí eu evitei, e aí o meu corpo disse assim, eu preciso! Agora, bora! E foi realmente assim, um pedido de socorro, sabe? Porque eu até pensei, vou no médico, mas aí consultei meu corpo e disse, não é médico convencional. Eu fui perguntando, né, corpo, o que você precisa? E me veio assim, quiropraxista. Porque quando eu tinha dor nas costas, né, por exemplo, quando eu ia em rave, eu pedia pro meu amigo estralar as minhas costas. Hoje em dia eu sei que isso não é muito bom, mas era tipo bom, né, a sensação assim, adoro. Enfim, ponto é, eu tinha esse ponto de vista, não posso ir numa quiropraxista porque é muito caro. Não é um gasto, sabe? Eu olhava como um gasto desnecessário ao invés de olhar como um investimento que vai me trazer bem-estar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu perdi um pouco ali em raciocínio, calma. Ok, o ponto é, algumas vezes a vida vai te colocar frente a frente com as percepções de que alguém te mostrou um ponto de vista e você está se dispondo a olhar só por esse ponto de vista, ao invés de perceber que existem outras coisas que podem ser observadas se você se dispor a olhar sobre um novo ângulo. E às vezes algum tipo de sofrimento pode vir e te deixar meio mas é só um convite da vida para que você olhe sobre uma nova perspectiva, porque tem talvez mais coisas para explorar, porque nesse ângulo que você estava vendo só tinha esse ponto de vista. E quando você vira o ponto de vista, existem outros pontos de vista que podem ser percebidos se você se dispor a olhar sobre uma nova perspectiva. E a vida tá sempre nos convidando, né? A potencializar as coisas que já existem ali dentro. E para reconhecer que a gente não pode ficar seguindo o caminho que outras pessoas trilharam, porque só elas podem trilhar aquele caminho, assim como só você pode trilhar teu próprio caminho, porque só você calça os teus calçados.
Ou seja, só você nasceu no dia específico que você nasceu e você vivenciou exatamente as coisas que você vivenciou. Eu tenho uma irmã mais nova, ela nasceu 8 anos depois de mim. Eu tenho 25 agora, ela tem 17. Acho que é 17. E a gente foi criado pelos mesmos pais, pelo mesmo período de tempo, não, porque eu fui criada 8 anos a mais do que ela por esses pais. Ou seja, o ponto é, os meus pais com ela eram diferentes porque eles estavam num ponto diferente da vida. A minha vida decorreu de uma maneira, a dela decorreu de outra maneira, porque não somente ela é um indivíduo próprio, as experiências que ela vivenciou a partir do tempo que ela nasceu foram vivenciadas apenas por ela, mesmo que eu tenha vivenciado algumas coisas em conjunto. Porque eu tenho a minha perspectiva, eu tenho a minha percepção, ela tem a dela. E assim forma um conjunto do todo. Só que aí tá um ponto interessante. Se a gente começa a colocar moldes nas pessoas, você tem que ser dessa maneira, você tem que ser dessa maneira e temos que ser iguais. Mesmo que a minha experiência seja diferente da vivência de outras pessoas, tu percebe que não tem como ser realmente tudo exatamente a mesma coisa. Então, o molde que colocam como certo não tem como funcionar. Não tem. Eu sou diferente. Ninguém vivenciou os 25 anos que eu vivenciei. Ninguém passou por uma depressão que eu vivenciei, né? Ninguém quebrou o braço e a perna e ficou de cama por tanto tempo, vivendo o que eu vivenciei na minha casa, no tempo que eu vivenciei. E ninguém escolheu ir para uma rede social para ter uma segunda vida, porque percebia que a vida no real não funcionava para mim naquele momento, eu não queria estar ali, então eu fugia para uma realidade fantasiosa que funcionava para mim perfeitamente, inclusive me ajudou a manifestar muita coisa, porque agora olhando para trás eu percebo que muitas das coisas que eu tenho hoje em dia, lá atrás eu já considerava como possível porque eu estava vivenciando aquilo e eu acreditava que aquilo era real. Então assim, manifestadora nata, né? Mas o ponto disso tudo é, não tem como a minha estrutura de vida funcionar pra você. Só você pode assumir a responsabilidade pela tua própria vida e assumir essa liderança sobre a tua própria vida. Porque só você vivenciou as coisas que você vivenciou. E às vezes a vida vai te colocar num caos para que você possa perceber que aquilo ali que tu tá utilizando como justificativa para manter tua vida no lugar que ela tá, não funciona, porque você comprou de outra pessoa. Então a quem pertence isso? Né? Talvez eu esteja falando um pouco rápido demais. Eu sou italiana. E é isso. Não sei se é uma justificativa. Sempre me disseram isso. Tá vendo? Aqui pertence isso. Enfim, tenho essa tendência a falar muito rápido. Talvez porque eu tinha que terminar de uma vez de falar quando eu era mais nova. Porque senão alguém vinha e falava por cima, né? Isso acontece ainda hoje em dia às vezes. Enfim. O ponto é, quando você começa a perceber que você foi doutrinado durante toda a tua vivência em vida para começar a seguir uma estrutura que não é funcional para você, porque foi moldada a partir do ponto de vista de outra pessoa, tu começa a reconhecer que precisa assumir a responsabilidade pela tua própria vida e começar a assumir o teu papel na tua vida como protagonista. Os últimos vídeos e atendimentos que eu fiz tá trazendo muito essa energia, e é porque, querendo ou não, em algum ponto ressoa sempre os atendimentos com o que eu tô vivenciando, né? E esses últimos dias tem sido realmente um convite, assim, pra assumir a sábia, né? A que tem conhecimento pra compartilhar. Porque já fiz isso algumas vezes aqui na internet, mas é sempre ciclos, né? Às vezes eu venho, eu falo, abro o peito, assim, e falo muito conhecimento que eu percebo da vida, mas depois disso eu começo a ir, não tenho nada pra falar, nada pra falar, daí vem um brilho assim de inspiração e daí eu volto e fico nada pra falar. E assim vai indo os ciclos. Mas na verdade, talvez seja medo de soar muito repetitiva, né? E porque, enfim, se eu parar pra analisar, né? Hoje em dia, depois que eu comecei a assumir que só eu posso moldar a minha vida e tem determinadas coisas que funcionam pra mim e eu só percebo que elas funcionam pra mim porque eu vivenciei o oposto e eu percebo, não, isso aqui não é leve pra mim. Foi quando
eu comecei a perceber que fazer isso é o que eu gosto de fazer. Falar com uma câmera é o que eu gosto de falar. Eu gosto de fazer. Compartilhar conhecimento é o que eu gosto de fazer. Mas isso funciona pra mim. Não funciona pra minha irmã. Ela não gosta de vídeo. Ela gosta de foto. Particularmente eu não gosto muito de foto, eu gosto de vídeo. E assim a vida vai indo, trazendo caos, às vezes com uma dor no pescoço, pra você perceber que, bom, eu tenho que testar coisas diferentes do que me disseram ser possível, pra ver se isso funciona, se isso é funcional pra mim, porque esse molde disfuncional não tá dando certo. Eu tô tendo que cortar as minhas beiradas, assim, e era parte importante minha. Então, pera lá, né? Não vou ficar abrindo mão do que é meu, porque outra pessoa disse que eu deveria ser assim ou assado.